Queridos irmãos, nós queremos trazer uma reflexão nesta noite e que o Espírito Santo esteja com cada um de nós quando nós queremos refletir desta palavra do nosso Senhor, que é uma palavra de fato importante, é uma palavra viva, é uma palavra que traz poder ao nosso coração. Essa palavra de Deus que tem todo o poder, tanto no céu como na terra, para fazer aquilo que lhe agrada. Nós queremos ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, 9 a 21, que é o texto da nossa mensagem desta noite. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 até o 21. Ali está escrito o seguinte: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, um vento, uma brisa batendo. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Esse é o nosso texto. E nós temos diante de nós o relato de um grande profeta, porém que não deixou de ser humano. E é interessante que nós comecemos a olhar para ele ao mesmo tempo olhando para nós. Nós somos cristãos, nós somos um povo de Deus, somos chamados para uma missão, mas não deixamos de ser humanos, com nossas falhas, nossas fraquezas, com suas lutas internas e externas. Elias ouviu
a voz de Deus. Um profeta que tinha acabado de viver uma experiência enorme. Ele viu o poder de Deus. Ele de fato viveu aquele momento maravilhoso em que, diante dos profetas de Baal, ele pediu, colocado num monte de lenha, pediu que jogasse muita água sobre aquela madeira e orou ao Senhor. E o Senhor fez sair fogo do céu e queimou aquela lenha, sem ninguém pôr fogo a não ser o próprio Deus, que ouviu a oração de Elias. Acabe levou essa notícia de que todos os profetas de Baal haviam sido mortos, levou até Jezabel, a rainha. E a rainha ela disse o seguinte: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, se referindo aos profetas de Baal. Diante disso, por ser uma rainha muito má, uma rainha que de fato procurava cumprir aquilo que ela dizia que faria, o profeta começou a temer. Imaginem só, um profeta que acabou de ver o poder de Deus, um profeta que viveu aquele momento, agora teme uma mulher, teme o poder que essa mulher tem de até mandar tirar-lhe a vida. E isso fez com que ele andasse pelo deserto 40 dias e 40 noites até chegar nesta caverna. Essa caverna fica em Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou, se lamentou, estava se sentindo sozinho. Nesta caverna ele então ouve a voz de Deus e ele diz, e essa voz faz uma pergunta muito cruel, muito cruel. Que fazes aqui, Elias? Elias, por que você está dentro da caverna? Por que você está escondido? Por que você está com medo? O que você faz aqui dentro? E mais para frente ele repete a pergunta, ele faz 2 vezes a pergunta: o que fazes aqui? E aí ele começa a refletir. Elias começa a refletir, começa a se queixar, e em certo sentido ele começa também a acusar a Deus naquele momento. Elias responde: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha como é interessante, vamos pensar um pouquinho nessa fala de Elias. 2 coisas pelo menos que eu quero destacar. Ele quer lembrar a Deus de como ele tem, o que ele tem feito em favor de Deus. Ele diz: tenho sido zeloso, eu cuidei da sua palavra, eu acreditei na sua palavra, eu trabalhei para proclamar a tua palavra. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, fiz tudo. E no entanto, olha só, isso me traz uma ideia de obrigação de Deus. Naquele momento, é como se Elias estivesse dizendo: Deus, olha, eu fui zeloso, eu cuidei da palavra, eu trabalhei pelo Senhor, agora o Senhor tem uma obrigação comigo. O Senhor tem uma obrigação. Isso me faz refletir em nosso pensamento moderno que nós temos, uma teologia chamada teologia da prosperidade. Vivemos um cristianismo moderno. Pensemos um pouco. Um cristianismo moderno, eu creio em Deus e Ele passa a ser obrigado a fazer aquilo que eu quero.
Um pai, Deus, precisa atender às necessidades dos seus filhos. Os filhos acreditam nele, nem fazem tudo o que esse pai pede, porque fazer exatamente tudo o que esse pai pede é impossível para nós seres humanos. Mas ao mesmo tempo nós colocamos Deus contra a parede, dizendo até muitas vezes: Senhor, o Senhor é obrigado a dar ao seu povo, ao seu filho, tudo o que ele quer. Esse cristianismo moderno, ele nos traz uma ideia de que o cristão não deve sofrer, que o cristão não pode ter falta de dinheiro, que para o cristão ele precisa ter dinheiro para fazer tudo aquilo que ele quer. E Deus é obrigado a lhe dar isso. Pensemos um pouco sobre essa questão. E aí então eu faço uma outra reflexão. Cadê o espírito de humildade na presença de Deus? Eu estou me referindo àquela humildade que Jesus tinha quando ele ensinou a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Quando ele estava prestes a dar a vida, ele falou: Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Cadê esse espírito de humildade, muitas vezes, nossa, como cristãos que nós somos? Esse cristianismo moderno, esse pensamento moderno de que Deus ele é obrigado a fazer, será que é? Será que é? Tem um outro ponto interessante aqui. Ele fala das consequências que ele passou a enfrentar, porque ele fez a vontade de Deus, e ele passou a enfrentar duas consequências de forma muito direta: a solidão e a agonia da morte, porque a rainha prometeu que em 24 horas ele perderia a vida. Então, duas consequências por ele acreditar. E ele afirma: eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Não tenho ninguém do meu lado, Pai. Ninguém. O Senhor está olhando. Eu estou dentro de uma caverna, num deserto, que eu caminhei 40 dias e 40 noites para chegar aqui. Eu estou só aqui. E outra coisa, eles querem me tirar a vida. Aqui, ele não consegue ver os companheiros. Elias, se sente profundamente só. Ele enfrenta algo que alguém que tem consciência sabe que é difícil de enfrentar: a solidão. E ele procura fugir dela. Ele não sabe como lidar com a solidão. E isso nos leva a pensar na solidão. O que é solidão? O que é solidão para mim? O que é solidão para vocês? O dicionário da Michaelis, ele traz... Eu quero trazer pelo menos dois sentidos interessantes aqui. Ele diz, primeiro, estado ou condição de pessoa que se sente ou está só. Então, pode ser um estado em que a pessoa se sente só, é uma questão do sentimento dela, ou ela de fato pode estar só, que é o caso do profeta. Ele estava no deserto, sozinho, dentro de uma caverna. Então ele estava lá sozinho. É um isolamento. A segunda, sensação ou condição de pessoa que vive isolada do seu grupo. Então é uma condição em que nós temos um grupo de pessoas, mas alguém resolve sair desse grupo. Ela se retira, ela se isola do grupo. Então é uma condição ou uma sensação. Solidão é um estado ou é um sentimento?
que vocês pensam que é? Quando você, como é que você definiria isso? Você se sente só ou você está só? Podemos dizer que são as duas coisas. A solidão, eu posso estar no meio de 100 pessoas, mas me sentindo sozinho. Assim como eu posso estar só, sem ninguém ao meu lado, e ao mesmo tempo eu estou tranquilo, porque eu sei que a 10 quilômetros tem uma pessoa, eu sei que a 5 quilômetros tem uma pessoa, eu sei que a 1000 quilômetros tem uma pessoa que faz parte da minha vida e que ela é importante para mim. Então, a solidão pode ser as duas coisas. A grande questão é, como eu lido com a solidão? Quando vocês se sentem sozinhos no meio de uma multidão, como é que você lida com aquele sentimento? E como é que você lida quando você está lá na sua casa, à noite, uma enorme casa, mas está sozinha lá dentro? Você está só. Como você lida com isso? Isso é uma coisa interessante. O profeta Elias pediu a morte. Ele, por não saber lidar com esse sentimento, ele disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha, o profeta, diante da solidão, ele diz: Senhor, agora chega. Basta. Tira a minha vida. Essa é a solução. Deus trata com ele então com amor e mostra que ele não está sozinho. E é interessante, olha, Deus falando com ele lá no deserto, dentro da caverna, e ele ainda não havia se tocado que ele não estava só. Deus estava ali com ele. Ele ainda não havia percebido isso. E Deus também lhe diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, você não está só. Isso que você está sentindo é apenas um sentimento de solidão. Talvez nós queremos culpar Elias. E é muito fácil nós fazermos isso, né? Culpar Elias por aquela sensação que ele estava tendo. Mas Elias não tinha isso aqui, ó. Elias não tinha um celular. Elias não tinha WhatsApp, onde ele estava dentro de um grupo e ele ia mandar uma mensagem para as pessoas e as pessoas iam respondendo a ele, dando incentivo para que ele não desanimasse, para que ele continuasse firme. Elias não tinha nada disso. Talvez por isso ele disse: Senhor, não tem mais ninguém comigo, eu estou só. Nós vivemos um período, desde março de 2020, nós vivemos um período de quarentena, um isolamento social, distanciamento social devido a uma enfermidade, a um vírus. Tanto é que muitos cultos eles aconteceram e muitos estão acontecendo somente de forma online. Essa situação tem feito muitas pessoas experimentarem a solidão. Nós vivemos um período em que ou você aprende a lidar com a solidão, ou a solidão vai te engolir. O sofrimento vai aumentar. Então nós precisamos ter a calma, a confiança, o discernimento e ter a certeza em nosso coração de que tudo vai passar. Cada momento da nossa vida está no controle de Deus. Tudo vai passar. E muitas pessoas, por não saberem lidar com essa solidão,
estão sofrendo de duas enfermidades terríveis: depressão e ansiedade. Muitas pessoas com quem a gente conversa constantemente, as pessoas estão tendo ansiedade. Elas estão começando a ter problemas de saúde porque não estão conseguindo mais lidar com a situação, com esse isolamento. Muitas famílias estão se isolando. Em partes isso tem a sua explicação e o seu sentido, mas por outro lado, humanamente falando, isso vai trazer mais problemas para nós do que o vírus. Pensemos sobre isso. Cuidados nós devemos ter, mas nós somos seres humanos. Nós precisamos sentar com as pessoas. Nós precisamos conviver com as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que devemos abandonar os cuidados, não é isso. Eu estou dizendo que esse isolamento social nós precisamos cuidar para que essa solidão não cause um mal maior ainda dentro do nosso lar e na sociedade. Vejam que, vocês sabem que isso me faz lembrar do terceiro mandamento. O terceiro mandamento ele diz: santificarás o dia do descanso. Talvez você está se perguntando, mas o que esse isolamento, essa quarentena tem a ver com o culto? Se vocês pudessem ver a igreja agora aqui, a igreja está vazia. Nós estamos aqui dentro em apenas 5 pessoas. Quantas oportunidades nós deixamos passar para estar com os irmãos, para estar diante do altar do Senhor? Quantas oportunidades nós simplesmente desperdiçamos por coisas secundárias? Aquilo que não tinha tanta importância, ou talvez poderia esperar um pouco. O culto, ele é importante. Se o profeta naquele dia lá, se ele estivesse com as 7.000 pessoas ainda que não haviam se curvado diante do profeta, como aquilo seria bom para ele? Como aquilo traria alento ao coração dele? Portanto, irmãos, não percam a oportunidade quando puderem estar presentes no culto. Ali nós nos reunimos como família, como povo de Deus. Tenha a intenção de adorar, de servir, de glorificar, de ser servido por Deus no culto, mas ao mesmo tempo tenha o sentido de dizer: eu estou contigo, eu estou do seu lado, não desanime, vamos lutar juntos, vamos seguir adiante. Pensemos seriamente sobre isso. A presença de Jesus, mesmo que nós estejamos aqui em 5 pessoas, Jesus está aqui. Se você estiver sozinho lá na sua casa nesse momento, Jesus está lá. Deus está lá. Porque Ele foi invocado, porque Ele foi clamado lá. Então Jesus, Ele está conosco. Isso Ele nos garante dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A companhia de Jesus, a presença de Jesus tem uma data de validade. É interessante nós falar em data de validade com a presença de Jesus, né? Mas ele diz até a consumação do século. Porque depois nós vamos estar com eles, com o Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade. Ele vem no culto dizer, através da sua palavra: eu estou aqui. Através do seu perdão ele vem dizer: eu estou aqui. Através da Santa Ceia ele diz: eu estou contigo. Não importa a tua situação financeira, a tua situação de saúde, a tua cor, não importa. Eu estou contigo. Se hoje
não recebemos o corpo e o sangue de Cristo, estamos recebendo a palavra de Deus. Pela sua graça e misericórdia, a palavra de Deus está chegando até o nosso lar. Ele é fiel em suas promessas. Por isso, nesse sentimento de solidão, mande esse sentimento embora. Olhe a sua volta. Olhe o cuidado que Deus teve contigo. O cuidado que Ele tem contigo. Olhe a sua volta. Porque esse sentimento de solidão é um sentimento de fato que é só nosso. Ele é humano. Ele quer nos enganar. Acolham a presença de Jesus na sua vida. Ouça a sua palavra. Creia nele. Eu estou com você. Cada cristão, cada pastor, cada cristão espalhado pelo mundo afora, todos nós fomos chamados para uma guerra, uma grande guerra. E o nosso general é Cristo, e Ele está com os seus. Ele não nos abandona. E aí, eu quero até lembrar aqui as palavras daquele malfeitor da cruz, para mostrar a presença de Cristo conosco. Aquele malfeitor na cruz, ele disse assim para o seu companheiro, ele disse: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, nenhum mal fez. Ele não fez mal, porque Ele está conosco. Olha como é interessante Jesus sofrendo com aquele malfeitor lá na cruz. E lá na cruz, Ele acolhe aquele malfeitor. Ele diz: eu estou aqui contigo e depois você vai estar comigo lá no paraíso. Que Deus nos mantenha soldados, firmes e fiéis até o fim. Se sofrermos ou morrermos por este Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém.